Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sábado, dia 29 de junho, está em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Meus irmãos, estamos diante de um evangelho assim bem denso no dia de hoje. Ou seja, tem muita coisa aqui para meditar, mas a gente vai escolher aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a gente percebe no evangelho de hoje uma fala de um personagem bíblico que ressoa na Santa Missa. Cada Santa Missa que nós rezamos tem algumas falas, expressões de personagens bíblicos que ressoam ali. Por exemplo, ressoam as palavras do cego Bartimeu quando a gente diz: Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Ressoa, por exemplo, as palavras do próprio centurião romano, que nós acompanhamos no Evangelho de hoje, quando nós na missa dizemos: Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. São exatamente as palavras do oficial romano que nós acompanhamos no Evangelho de hoje. Esse oficial romano, portanto, um pagão, ele está em Cafarnaum, cidade em que Jesus morava quando era adulto, cidade também de Pedro e de outros apóstolos. E Jesus ele já tinha feito missão em outros lugares, fez o grande sermão da montanha ali fora de Cafarnaum, perto de Cafarnaum, mas não na cidade. Então nesse momento ele retorna a Cafarnaum e esse centurião romano, esse oficial romano, o espera lá e apresenta para Jesus o seu empregado que estava paralisado, enfermo. Jesus diz que vai curá-lo, mas esse oficial romano mostra uma grande fé, uma grande confiança, quando ele diz o seguinte: olha, eu que sou subordinado a outros, eu digo aos meus escravos, aos meus empregados: vai, ele vai, vem, ele vem. Como quem diz: olha, se eu, que tenho uma autoridade muito menor, digo isso e as pessoas obedecem, quanto mais o Senhor. Então alguém que tem tamanha autoridade, eu não sou digno de receber essa pessoa na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, ele será salvo. Jesus elogia a fé daquele homem
pagão, dizendo que em todo Israel ele nunca tinha visto uma fé igual àquela. E é interessante aqui porque Jesus se abre para levar cura e salvação à vida de uma pessoa que os judeus entendiam que a salvação não era para aquela pessoa. O que nos faz meditar é que pode acontecer de a gente rotular certas pessoas e dizendo: essa pessoa não. Para essa pessoa não tem jeito. Para essa pessoa não adianta evangelizar. Não adianta esperar uma mudança. A atitude de Jesus, que evangeliza e que é missionário, não é essa. É de acreditar na mudança da pessoa. É não rotular a pessoa e, pelo contrário, até reconhecer sinais positivos na vida, nas atitudes daquela pessoa, que por muitos é rotulada como uma pessoa que não merece a salvação. A atitude de Jesus é de acolhida diante daquele que Jesus não coloca rótulos. Porque o amor verdadeiro não coloca rótulos. Ama cada um na sua realidade. E aí vale a pena a gente meditar. Será que nós caímos no erro de rotular pessoas? Às vezes pessoas que a gente nem conhece bem. A gente só sabe uma coisinha sobre aquela pessoa. Uma atitude que um dia ela fez, uma opinião que ela tem, algo que um dia ela disse. E aí, com base nessa informação isolada, a gente já rotula completamente a pessoa e praticamente a descarta. É a cultura do descarte, sobre a qual o Papa Francisco nos fala. E que entre nós não seja assim. Que a gente nunca reduza nenhum ser humano a um rótulo, mas que nós aprendamos a amar como Jesus. E é interessante que a cura que Jesus traz é por meio da palavra. O próprio oficial romano diz: dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. E de fato, o empregado ficou curado naquela mesma hora. Depois, Jesus ele vai para a casa de Pedro, vê que a sogra de Pedro está acamada, está com febre, então ele toca a mão da sogra de Pedro, daquela senhora, e ela se levanta e se põe a servi-los. Depois, no cair da tarde, muitas pessoas possuídas pelo demônio se apresentam e ele expulsa os demônios com sua palavra. Com sua palavra, curou todos os doentes. Ou seja, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus como aquele que liberta as pessoas do mal. E liberta as pessoas do mal por meio da sua palavra. E aí vale a pena um outro ponto da nossa meditação. Que lugar nós temos dado para a palavra de Deus na nossa vida? Será que nós temos dado a ela um lugar de destaque, entendendo que é por meio da palavra que muitas vezes o Cristo quer nos curar, quer trazer para nós a conversão que nós precisamos, a ressurreição que nós precisamos? Que lugar nós temos dado para a lécio divina? Como é que você tem acompanhado aqui o Palavra Encarnada todos os dias? Tem sido só uma regra a ser cumprida? Uma coisa que você faz sem muita atenção? Ou realmente você consegue simplesmente usar o Palavra Encarnada como um motor, um primeiro passo, para depois você transformar tudo isso em oração, em encontro pessoal com Deus por meio da palavra? Será que a palavra tem se encarnado? Qual a atenção que você tem dado, por exemplo, à palavra na liturgia, à palavra na Santa Missa? Especialmente você que vai para a missa diária. Será que você vai para a missa para cumprir tabela ou será que a palavra se encarna? Será que você tem disposição e abertura para acolher a palavra na hora da missa e permitir que ela dê frutos, que ela se encarne na sua vida? Será que você tem ficado disperso na hora da missa, sem muita atenção, só esperando a hora de comungar, só dando relevância à consagração, que é um momento sublime, mas tem os outros momentos também, especialmente a palavra, que é o que a gente está meditando aqui? Qual lugar que nós temos dado à palavra? Que é esse meio de cura, de libertação do mal, que o Evangelho nos apresenta. E por fim, um último ponto para a nossa meditação que eu queria propor. Percebam no Evangelho de hoje que o Evangelho de hoje todos os acontecimentos do Evangelho de hoje ocorrem no mesmo dia. E nesse mesmo dia, percebam quantas pessoas Jesus tocou, no sentido de transformar a vida. Quantas pessoas foram impactadas por Jesus num mesmo dia? O oficial romano, o empregado dele que foi curado,
as pessoas que testemunharam aquele diálogo, as pessoas que testemunharam a cura, os discípulos que viram tudo aquilo e eram formados enquanto aquilo acontecia, a sogra de Pedro, que foi curada e logo se colocou a servir, muitas pessoas possuídas pelo demônio que Jesus curava, os doentes que Jesus curou. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Incontáveis. E aí vale a pena a gente meditar. Nós somos chamados a ser presença do ressuscitado. 24 horas por dia. Que impacto nós temos gerado na vida das outras pessoas? Porque a nossa presença, ela precisa ser uma presença transformadora. Assim como a presença de Cristo na vida das pessoas no Evangelho de hoje. A nossa presença ressuscitada precisa ser um veículo, um instrumento que gera salvação, que gera cura, libertação na vida das pessoas. Será que isso tem acontecido? Será que, como Jesus no Evangelho de hoje, nós temos sido resposta ao longo do nosso dia? Quantas pessoas, para quantas pessoas a gente deveria ter sido resposta e não fomos? Por causa da nossa omissão, porque não aproveitamos as oportunidades, porque ficamos autocentrados, porque não estávamos bem. Quais são as razões que nos impedem de ser resposta? E meditemos. Quantas pessoas nós somos chamados, desde as pequenas coisas, a impactar, a ser presença do ressuscitado ao longo do dia? E o que é que tem nos atrapalhado de viver essa graça, essa missão, esse chamado, de ser a presença do ressuscitado que traz salvação, que traz vida nova, que traz cura, que impacta positivamente? Meditemos sobre isso para que a gente não viva uma vida perdendo tempo. Nosso chamado é de ser a presença do ressuscitado. Será que temos sido? Especialmente daqueles que mais sofrem? Será que temos perdido tempo? Somos chamados a ser como Cristo, e como Cristo que nós contemplamos no Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.